Oi! Eu aqui de volta. Aqui vou apresentar hoje algo tremendo, como tem o Salmo 67, falar sobre o plano de salvação através de Jesus Cristo. Porque Deus me fez fazer um quadro lindo de 4 metros e hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco que Deus me deu sobre esse plano. Que antes eu senti um vazio terrível e hoje eu entendo agora o plano de Deus. E quando a gente entende o plano de Deus, a gente se alegra, meus amados, é coisa tremenda. Porque Deus ele tem um plano para o homem, desde Gênesis a Apocalipse. E tem uma palavra que Deus quer que eu dê, antes de começar. Diz assim o Salmo 67. Seja Deus gracioso, vamos servir de oração agora. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer o rosto sobre nós agora, para que conheçamos na terra o seu caminho e entre todas as nações a sua salvação. Louve os povos, louve todos os povos. Alegre-se agora, gente, pois julga o Senhor com equidade de todas as nações. Louve, a palavra diz, e louve todos os povos. Então, amado, louvar a Deus é falar sobre o plano dele. Os cabelos ficam assim. Mas vamos lá, a alegria do Senhor é a nossa força, por isso que eu sou alegre, porque hoje eu sei quem eu sou, o que estou fazendo aqui, para onde eu vou. Isso me alegra, isso faz com que eu siga avante. Um amigo messiânico disse, sabe como é seu nome? É Kedma. Não sei qual é o significado. Vem derivado de Kedma. Significa vá, siga em frente. Eu fico, olha, eu vou seguir em frente nesse plano lindo que nos alegra quando a gente sabe, né? Então vamos lá, esse panfleto aqui foi, eu sou evangelista e eu, toda vez que eu encontro pessoa, eu entrego. Foi algo do coração de Deus, que eu estava lendo e começou a sair os versículos. Eu coloco assim, um pequeno resumo em simplesmente 2 páginas. Mas vamos lá no assunto, né? O que é a tão grande salvação? Aí o que é que eu coloquei aqui, coisa mais linda. Vou dar uma pincelada. O que é a grande salvação? Eu perguntava, mas as pessoas falam salvação. Que salvação é essa, né? Mas o que? São as boas novas, que eu vou contar agora para vocês, resumidamente. São as boas novas de salvação de Deus através de Jesus, para que tirar hoje das prisões espirituais e nos dá a vida eterna. Que coisa linda. Ele nos tira, Deus, ele teve um plano lindo que começou com Adão. Vou dar assim uma ênfase do quadro que eu pintei. É o seguinte, esse quadro ele tem Gênesis, a criação de Deus. Aí vem a aliança com o homem que criou Adão, só que quebrou a aliança. Foi quebrada, porque Deus disse, não coma da árvore. Ele ia ser eterno, meus amados. Mas ele comeu da árvore. E a árvore dizia, não coma da árvore, senão você morrerá. Então, a morte espiritual e depois a carne, né? Mas essa morte espiritual, é por isso que nós sentimos vazio, terrível. É Deus querendo falar, é Deus querendo se comunicar através do Espírito. Aí o que Deus fez? Providenciou o outro homem, outro Adão, se chama o segundo Adão. Por quê? O primeiro quebrou a aliança. O segundo Adão, que tantos os profetas falavam e conduzia a ele, o profeta mais messiânico é Isaías, que eu amo, que fala sobre aquele que viria, vai ser transpassado, moído pelos nossos pecados, e o castigo que está sobre ele trazia paz aos homens, e pelas pisaduras serão sarados. Então, quebrou a aliança, lá em Gênesis mesmo, em Gênesis, se eu não me engano, 3,15, fala que, porém, inimizade entre ti e a mulher da descendência da mulher, viria o que pisará a cabeça da serpente. E esse que veio pisar a cabeça é Jesus Cristo. E lá em Filipenses fala sobre isso, que ele na cruz expôs. Então, a partir dali, haveria morte eterna para toda a humanidade, mas a partir de Jesus Cristo, trouxe a vida eterna, trouxe a comunicação de volta. Que coisa mais linda. É por isso que eu gosto de falar, porque quando a gente tem esse conhecimento, a gente fica maravilhado com o plano que Deus tem. Então, o que é o plano de salvação? Deus estabeleceu um plano desde Gênesis, aí começou a falar através dos profetas, aí veio Jesus, aí se comunicou com a aliança, primeiro foi quebrada, de Adão, depois veio Abraão, a segunda aliança a noética, que colocou o arco-íris no céu, e significa o batismo do Espírito Santo, que eu vou explicar depois, no outro vídeo. Depois veio Abraão é a terceira aliança, que a partir dele multidões, né? Multidões virão e vai ser estabelecido um novo reino. E depois de Abraão veio Moisés. Moisés com as leis, né? Que indicava Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a própria lei, que coisa mais linda. A lei ainda funciona até hoje, mas ela está imprimida dentro do nosso coração e nossa mente. E depois de
Moisés veio Davi, segundo o coração de Deus, que é a quinta aliança. E a sexta é Jesus Cristo. Ele veio, trouxe de volta aquilo que foi quebrado em Adão. A aliança foi quebrada e restabelecida em Jesus Cristo. Eu firmarei a aliança, diz o Senhor. A partir desse momento, vai começar a nova trajetória. Ou seja, a gente está na época da graça, recebendo o Espírito. Eu acho que é a melhor parte. Porque antigamente a batalha era assim, né? De espada a espada. Hoje nossa batalha é espiritual. Nós oramos e Deus vai fazendo, vai se manifestando de forma gloriosa. Mas o que é que eu vou falar agora, assim, o plano de salvação. Ou seja, você vivia morto espiritualmente, como diz em Efésio. Me lembrei agora de Efésio. Para poder ter um entendimento, nós temos que entender que nós éramos como morto espiritualmente falando. Então, Efésio está aqui. Efésio diz assim, o 2. Eu acho, meu Deus, eu acho que responde tudo em Efésio. Ele nos deu vida, no caso Jesus, estando nós mortos no nosso delito desde Adão e pecado, nos quais andava outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do inimigo, né, que tomou posse a partir do momento que ele desobedeceu a Deus no Éden. Então, nós éramos segundo o príncipe da potestade do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Existe a obediência e desobediência. Adão desobedeceu, então todos herdamos essa parte, né, o DNA, nossa. O governo era totalmente de Deus. A partir do momento que ele abriu isso, nessa brecha da desobediência, o inimigo começou. Por isso que essa guerra espiritual, meus amados, é algo forte que eu estou escrevendo nos livros. Entre os quais andávamos outrora, segundo a inclinação da carne, fazendo a vontade da carne e pensamento. Éramos, por natureza, filho da ira, como também os demais. Mas Deus, olha que coisa linda, rica em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estávamos mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. O que quer dizer isso? Com todas as bênçãos espirituais, Deus começa a se manifestar de uma forma gloriosa, linda. Então, juntamente com Ele nos ressuscitou, nos tirou das trevas para a maravilhosa luz, diz a palavra, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar a século vindouro suprema riqueza da sua graça e bondade em Cristo Jesus. Mas pela graça sois salvos mediante a fé em Jesus Cristo. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que a gente não se glorie. Porque não é por obra, diz a palavra aqui, né? Em Efésios 2:9, não é por obra, para que ninguém se glorie. Mas essas obras a gente vai andar nela. Mas primeiro é a fé em Jesus Cristo. Entregamos a vida a Ele e um novo e vivo caminho. Então, a partir do momento, nós éramos aqui. Ele queria tirar das prisões espirituais e nos colocar na vida eterna. Que coisa linda. E também proclamar salvação futura. Ou seja, há uma salvação hoje, de tirar de um estado para outro. E futuramente Jesus Cristo vai vir arrebatar sua noiva. E vai ser algo tremendo que eu vou contar em livros. Vai arrebatar sua noiva e vai reinar com ela. Na glória, que coisa linda. Mas para isso, antes disso, a gente tem que se entregar a Jesus Cristo. A palavra de Deus em Romanos 10:9 e 10 diz assim: se qualquer um confessar que Jesus Cristo é o Senhor da vida dele, crer que ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo, será separado. Mas para isso tem que confessar perante os homens, porque Jesus disse: se confessar perante os homens, eu confessarei diante do Pai. Se me negarem, negarei. É muito forte. Então é só por isso, porque Jesus Cristo já foi lá na cruz. Ele pagou nossos pecados. Foi a dívida que Adão estava endividado. Mas pagou a dívida e nós agora podemos ter acesso ao Pai. Por isso que rasgou o véu de alto a baixo. E a partir desse momento temos acesso ao Pai. Que coisa mais linda. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, só basta esse versículo. E tem outro também. Deus amou o mundo de tal maneira, escute bem, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meu Deus, que coisa linda. Então, no qual nos livrou. Aí tem uma palavra aqui que eu achei bem tremenda assim. É 2 Coríntios 1:10 e Hebreus 9:27 e 28, que fala da segunda vida de Jesus Cristo. Ele no qual nos livrou e da tão grande morte, né, a morte eterna. E temos esperado. Cristo aparecerá a segunda vez para o que aguardo para a salvação. Ou seja, nós ganhamos a salvação eterna aqui. E continuar no caminho de Jesus Cristo, aí um dia ele vai vir. Vai arrebatar sua noiva e vai levar para morar com ele. Então é algo extraordinário, amado. Então a gente tem que resguardar, tem que guardar o caminho santo, tem que trilhar um novo caminho.
Então, vamos lá. O Espírito do Senhor, ele nos unge para proclamar essa verdade. Essas são as boas novas de salvação. Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim agora, em nome de Jesus, assim como estava Jesus. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas, proclamar libertação aos cativos, veja bem. E apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos que choram. Porque essa é a esperança da glória. É a esperança que haverá um novo céu, nova terra. É algo extraordinário. Meu Deus, que boas novas. Eu vivia como se... Eu não tinha sentido. Eu estou aqui, o que é que eu vou fazer? O que é que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Eu ficava assim, sabe? Algo assim, uma crise existencial terrível. Mas hoje eu sei para onde eu vou. Eu sei que eu sou filha de Deus. Eu sei que estou aqui para proclamar essa verdade e a baluarte da verdade. E a salvação futura, o novo céu e nova terra preparado para nós. Que coisa linda. Então, consolar todos que choram. Sabemos que o homem, desde Adão, como eu falei, está separado da presença gloriosa de Deus por causa do pecado. A palavra de Deus em Romanos 3,23 diz: porque todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, e por isso que essa tristeza, esse vazio na alma. Mas, por causa de um homem, trouxe a morte, e por causa de outro homem trouxe a vida. Diz aqui, portanto, diz em Romanos 5,12: portanto, assim como o Sodoma entrou o pecado no mundo, assim também a morte passou a todos os homens, né? Forte. Porém, Deus proveu, diz a palavra, em meio de uma justificação, através de Jesus Cristo, que através da sua obediência, nos trouxe a ressurreição, ou seja, ele ressuscitou ao terceiro dia e obedeceu até a morte de cruz. Então, a palavra diz aqui em Romanos 5, 1-19. Pela desobediência de um só homem, no caso Adão, muitos se tornaram pecadores, tá vendo? Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Meu Deus, que coisa justificada perante Deus, por causa do tribunal, de que Jesus foi lá e pagou nossos pecados. É forte. Então, e quando aceitamos Jesus Cristo de todo o coração, como eu disse, ele nos coloca em comunhão direta com Deus, pois Jesus é o único caminho para o céu, amada. Diz aqui, disse Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Ele é o único mediador, diz a palavra de Timóteo. Então, vamos lá. Veja que Deus nos ama tão grande, deu o seu filho. Você não daria seu filho, né? Mas Deus deu o seu filho. Diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Escute bem, só basta essa palavra, eu resumo. Nos deu para que nele crer não pereça para sempre, né? Mas tem a vida eterna. Meu Deus, que coisa linda. Eu disse, isso aqui é o resumo. Não podemos fazer muitas coisas, amado, mas jamais ela pode, ou seja, pode fazer tudo o que for, mas não adianta, pois elas não vão salvar. O que a gente for fazer não é obra, não é nada. É simplesmente, somente Jesus, porque ele pagou todos os nossos pecados. Ó, aqui, se confessar os nossos pecados, disse ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É só Jesus que perdoa os pecados e nos resgata das trevas para a maravilhosa luz, da gente proclamar isso. Que coisa linda. E sabemos que somente em nome de Jesus podemos ser salvos. E mais ninguém, como diz Atos 4,12, diz assim: e não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens pela porta que sejamos salvos. Olha como é forte. Foi para isso que ele veio, foi na cruz que ele morreu em nosso lugar. E ao terceiro dia ressuscitou, aleluia, ao que crer para a salvação eterna. E também, como eu disse, para se aceitar nas regiões celestiais, nos dando bênçãos espirituais, como tem em Efésios 3. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, amado, que nos abençoa de toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Aleluia. Isso é tão somente para aqueles que nele crê. É de graça, não é por obra. Como diz aqui, nos deu vida, né? Pela graça sois salvo, mediante a fé, não por obra, porque ninguém se gloria. Efésios 2 fala. Então, porém, como obter mesmo essa tão grande salvação? A pergunta eu botei aqui. Resposta: só basta se arrepender dos seus pecados e também confessar o nome de Jesus diante dos homens e crer que ele ressuscitou dentre os mortos. Tu serás salvo, separado. Uma proteção extraordinária. Veja, diz a palavra: o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se, creiam nas boas novas. Aleluia, Marcos 1,15. E a palavra em Romano diz assim: a fé, a palavra está perto da tua boca, aqui ó, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessar que Jesus Cristo é teu Senhor,
crê que ele ressuscitou dentre os mortos será salvo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que coisa linda. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai, disse Jesus. E aquele que me negar, então negarei diante do meu Pai. É muito forte. Há uma confissão de fé. Por isso que as igrejas chamam. Por isso, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, eu escrevi, ele nos transporta para a maravilhosa luz do reino da glória de Jesus, né? E ele nos também dará uma herança. Existe uma herança, meu amado, você não tem noção. São muitas promessas e uma herança tremenda que você tem que saber como é que está a herança. E nos tornamos família de Deus, como está em Colossenses 1, 12, 14, Isaías 2, 5, João 1. Dá uma lidinha nesse versículo tremendo. E agora o que acontece? Olha, quando nós aceitamos Jesus, olha que palavra. O Espírito agora, meus amados, faz morada no nosso Espírito. Ele vem fazer morada e depois lhe batizará no Espírito. Verá sobre você um poder tão grande, como diz em Mateus 3,11. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu tive uma experiência tremenda à noite, meus amados, estava deitada e foi... Algo tocou nos meus lábios, começou a pegar fogo. Ah, meu Deus, eu não esqueço mais nunca. O meu pulmão encheu e quando eu abri a palavra no outro dia, estava lá. Será Isaías 1, deixa eu ver aqui. Olha que coisa linda. Vou pegar, porque é Deus que estava conduzindo. Diz assim, Isaías 58, foi o meu chamado, foi no Isaías 58. Diz assim, clama plenos pulmões, não detenha, ergue a voz como a de trombeta e anuncia ao povo a sua transgressão. Muito forte. E lá embaixo tem assim... Ai, que coisa linda. Então romperá a tua luz como a alva, tua cura brotará sem detença, tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamará e Deus te responderá, gritará por socorro e dirá, eis-me aqui. Tirará do meio de ti o jugo que é a ameaça, palavra injuriosa. Ou seja, não dê cabimento quem fala contra você. Se tu abrir a alma ao faminto, eita, eu chorei demais. Se tu abrir a alma ao faminto e fartar a alma aflita, então a tua luz nascerá das trevas, a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma entre lugares áridos, fortificará teus ossos, serás como um jardim regado, uau! E um manancial cujas águas jamais vai faltar, a água do Senhor. Os teus filhos edificarão antigas ruínas, chamarás reparador de brecha, para que o país se torne habitável. Se tu desviar de profanar o sábado, e cuidar do interesse do Senhor, e chamar sábado deleitoso, digno de honra, né, dos homens, e honrará, não seguindo os seus caminhos, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó. O que significa isso, amado? Isaías 58 é tremendo, meu chamado. E a partir do momento que eu comecei a observar os mandamentos, principalmente o sábado, no Shabat, amado, é da criação, é algo tremendo que está em todos os livros que eu coloquei, que Deus mandou colocar. Então, eu comecei a me deleitar e abri o céu na minha mente, assim, comecei a ter visões e sonhos extraordinários, vindo na palavra a resposta que eu estou testemunhando nos livros. E a herança de Jacó, o que é a herança? São os 12 livros, esses 12 aqui. E testemunho disso, é algo extraordinário. Deus faz obra maravilhosa sobre a terra. Mas vamos lá, continuando. O que acontece? O Espírito Santo vem, quando você aceita Jesus Cristo, vem habitar. Aí quando ele habita em você, aí depois ele vem sobre você para usá-lo. Usá-lo tipo assim, como diz aqui, olha a palavra. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Ou seja, o Espírito Santo vem sobre você. Primeiro ele vem habitar aqui, você sente uma paz tremenda, algo extraordinário. Depois ele começa a usar. Eu fui batizado depois de 8 meses de conhecimento, lendo a Bíblia no meu quarto. Cearei com ele, ele comigo, como diz Apocalipse 3. Eis que estou à porta e basta você abrir, começar a ter conhecimento, ele vem cear. Meu amigo, é lindo demais, coisa mais linda. Então, diz assim, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Eu sou o testemunho do Senhor sobre isso. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu me manifestarei a ele. Se alguém me ama, guardará os meus mandamentos, e virei a ele e farei nele morada. João 14 fala isso. Neste batismo somos selados com o Espírito Santo da promessa, ricamente sobrenaturalmente, como diz aqui, e tendo nele também crido em Jesus Cristo, né, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual penhor da herança, até o resgate, que é o arrebatamento, da sua propriedade e louvor da sua glória. É o reino da glória está preparando, meu amado, não por obras. Como diz aqui, ele nos salvou mediante o lavar regenerador do Espírito Santo. Uau, é lavando. Renovador do Espírito Santo. Ele derramou sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador.
nos tornamos seu herdeiro segundo a esperança da vida eterna. Está em Tito 3, 4, 5. Ele nos lavou, é algo tremendo. Ele nos justificou, regenerou o nosso espírito, vivificou, fez aceitar com Jesus Cristo. E nós temos co-participante dessa glória. A glória é a presença de Deus se manifestando todos os dias, vivendo de glória, de fé em fé, a imagem de Jesus Cristo. Que coisa, nos transformando, amado. Que coisa linda. Agora, quando o Espírito Santo estiver em você, ele vai primeiro te ungir. Disse Jesus, eu sou a luz do mundo, te ungir. Ele te guiará, te consolará e te revelará. E te usará para proclamar as boas novas. Como diz aqui, no entanto, quando o Espírito Santo da verdade, diz a palavra, vier, ele vos guiará toda a verdade. Vos guiará toda a verdade, irá tudo que tem ouvido e vos revelará tudo que está por vir. Olha que massa. O Espírito isso é João 16, 1. O Espírito da verdade vos conhecerei, porque ele habita convosco, estará em vós. Naquele dia vos conheceis que eu estou no Pai, diz o Senhor, e eu vós em mim, e eu em vós. Ou seja, que coisa linda. Jesus no Pai, nós em Jesus, Jesus. Ai, que lindo demais. Oh. E assim, porque cremos nele, agora tornamos filhos de Deus. Como diz aqui, o próprio Espírito testifica, o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Testifica. Romanos 8,16. Aí em João 1,12 diz, mas todos quanto recebeu Jesus, deu-lhe o poder de ser filho de Deus, a saber os que creem em seu nome. O nome de Jesus tem uma importância tremenda. E daí em diante você vai ficar mais sensível ao Espírito, falando ao seu Espírito. É tremendo, Deus ele é Espírito, diz João 4,23. Deus é Espírito e está atrás dos verdadeiros adoradores em Espírito e em verdade. E quando ele vem, ele nos ilumina. Porque nós unimos ao Espírito do Senhor. Olha o que diz a palavra. Aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com ele. Eita, glória a Deus. E agora, a maior novidade, ele está preparando um lugar lindo. Sim, aleluia. Jesus está preparando um lugar lindo para levar sua noiva amada. Onde não haverá mais violência, morte, choro, dor, nem luto, meus amados. Só alegria, gozo no Espírito Santo. Pleno. Nossa plenitude de Deus, plenitude em nós. É a plenitude dos gentios. Como diz, não se turbe vosso coração, disse Jesus. Crede em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, disse Jesus. Pois eu vou preparar um lugar e voltarei e receberei para mim mesmo, para que eu esteja a vós também. João 14, lê que lindo. E ainda continuando outro versículo. Porque como novo céu e nova terra que hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor, e está a vossa posteridade e vosso nome no livro da vida, né? E será de um sábado a outro, virá toda a carne me adorar, diz o Senhor. Isaías 66, 22, 23. Toda a carne irá adorar o Senhor no sábado. Que coisa linda. E em Apocalipse 21 diz, vi novo céu e nova terra. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu esposo. Então, meus amados, agora somos dos filhos, somos a noiva. Temos que pregar boas novas, porque o noivo está vindo e todas as pessoas devem ser salvas. Deus quer salvar todos, mas nem todos vão querer, né? Mas para quem quer, tem isso aqui, ó. O Senhor disse-lhe, ide por todo mundo pregai o evangelho, e todos que crer será batizado, será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais seguirão os que crerem. Falarão, expulsarão demônio, falarão novas línguas, porão a mão sobre o enfermo e serão curados. Como, porém, invocarão aqueles que não creram, nada ouviram, e como pregarão, meus amados, se não forem enviados? Quão formosos são os pés que anunciam boas novas, diz Romanos 10, 15. Para que se conheça na terra o seu caminho, todas as nações, a sua salvação. Que coisa linda. Somos, amados, somos comissionados para isso, para trazer essa informação maravilhosa, meus amados. Espero que vocês compartilhem esse vídeo, porque muita gente precisa saber desse maravilhoso, que existe um novo céu. A palavra de Deus diz, nem olhos viram, nem mente humana é capaz de imaginar o que Deus está preparando para os que amam. E você quer amar, esse Deus, ele lhe ama. Deus ama o mundo e entregou seu Filho unigênito para todo aquele nele crê, que não pereça, mas ter essa vida eterna. E a vida eterna está no Filho. E quem não crê no Filho faz de Deus mentiroso, diz 1 João 5. Mas você vai crer. Por quê? Porque Jesus é a tua vida. Jesus é a vida eterna. Não há outro nome sobre todo nome. Ele é o nome sobre todos os nomes. E um dia todos os olhos verão ele descer.
todo joelho se dobrará e confessará que Jesus é o Senhor. Mas agora, é para agora, em vida. Quem aceita Jesus Cristo como Salvador, crê que ressuscitou dentro de nós, será salvo. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o rosto sobre ti agora, e que você conceda, que Deus te dê o Espírito Santo, e que Ele venha fazer morada no seu espírito. Em nome de Jesus, é isso que eu desejo de coração. Como diz a última palavra, Apocalipse 3, 20 e 21. Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor. Se você abrir, eu cearei com ele comigo, diz o Senhor. E dar-te-ei ao vencedor que se assenta no meu trono, como eu sentei no trono do meu Pai. Ai, que coisa linda. E veio uma passagem agora, eu tenho que fechar com ela. É 1 Samuel, que coisa linda. 2, a oração de Ana, que é a nossa oração, diz assim: o meu coração se regozija na minha força exaltada no Senhor, a minha boca ri dos meus inimigos, portanto me alegro na sua salvação. E lá embaixo diz assim: o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e exalta. Levanta do pó necessitado do monturo e faz aceitar com os príncipes para herdar o trono da glória, porque o Senhor são as colunas da terra e assentou sobre ela o mundo. Ele guarda os pés do seu santo, porém o perverso emudece nas trevas. Porque o homem não prevalece com a força. Então, meus amados, que a força do Senhor seja sobre ti agora, que a salvação chegue em você primeiro e no seu lar. Que Deus os abençoe, os guarde, resplandeça o rosto sobre ti, te dê essa paz eterna, uma eternidade com o Senhor Jesus. Em nome de Jesus, eu te abençoo também, no nome de Jesus. Amém. Compartilhe bastante, porque as pessoas precisam saber dessas boas novas e você é um semeador. Que Deus os abençoe e os guarde. Amém.